Podemos? Tá? Bom, retornamos aqui ao que nós tínhamos feito ontem, dia 7 de março. Então, hoje nós estamos na nossa reunião lógica e a gente continua trabalhando dentro de dinâmica de Maxwell, Bob Podolsky, Maxwell é o 1, Bob Podolsky é o L2, Leroy Crocker é o X. Por que eu estou trazendo isso aqui? Nós tínhamos tirado, então, dessas equações, nós pegamos uma solução complexa, genérica, de onda plana, chegamos àquela equação de onda, claro, aqui no espaço de Fourier, nós tínhamos derivado, mostrado como essa equação fica no espaço de configurações, então temos uma equação de onda do campo elétrico. Ficou um pouco tarefa obter a equação de onda do campo magnético. E chegamos a essa relação de dispersão aqui, que a gente mostrou que ela se ramifica em duas relações de dispersão, e tiramos, inclusive, as possíveis massas, né, que vem dessa relação de dispersão e dessa relação de dispersão. Então, trabalhamos as possíveis massas fotônicas dependendo da configuração de onda. O que a gente está fazendo agora? Vamos pegar uma solução vamos pegar uma configuração de onda que se propaga. Então, eu preciso de campo elétrico, preciso de campo magnético, claro, explicitamente os potenciais também. Eu posso chamar isso aqui de rascunho e dos potenciais. Então, nós temos esse conjunto de equações, né, de Maxwell, Bob, Crocker, e as relações de dispersão gerais, né, que englobam todas as situações. Né? Então, essa é a nossa relação de dispersão derivada. O que nós vamos fazer? Aí, levantamos a seguinte questão. Quais são as configurações que têm essas massas? Né? Como é que essas massas ficam? Então, nós pensamos o seguinte: vamos olhar as configurações de campo. Para olhar as configurações de campo, a gente expressa, então, os campos, né, na forma real. Então, daquela exponencial complexa, nós já sabemos que fica a parte real de cada campo, vezes o cosseno, Kz menos ômega t. Por que Kz? Porque agora está na direção Z, então nós eliminamos a componente x e as coordenadas x e y das dependências dos senos e cossenos. Então ficamos assim. Claro que nós vamos ter uma expressão semelhante no campo magnético, d0r cosseno menos d0 e seno, a mesma coisa para os potenciais. Então todos os campos, né, potenciais e campos vão seguir esse padrão aqui. Parte real cosseno menos parte imaginária e seno. Porque isso aí é o padrão, né, que nos dá essa relação. Quando a gente expressa, né, só para relembrar mais uma vez, quando a gente expressa a onda plana dessa maneira, nesse caso já é Kz menos ômega t, essa amplitude vetorial é complexa. Então eu expando essa amplitude vetorial complexa na parte real, o vetor real, mais i vezes o vetor imaginário. E aí, ao expandir exponencial também pelo cosseno mais o seno, essa é a combinação que fica. Bom, então o que nós fazemos agora? Levamos todas essas decomposições para o E, para o B, para o Φ e para o A nas equações de campo. E aí, elas se desdobram dessa forma. Por exemplo, aqui, né, claro, D'Alembertiano vai ficar menos o operador dele. Nós já tínhamos visto o D'Alembertiano, né, no espaço de configurações. Ele é 1 sobre C2, derivada temporal segunda, menos o Laplaciano. No espaço dos momentos, né, vamos dizer assim, no espaço de Fourier, ele fica menos ômega 2 sobre C2 mais K2. E aí a gente identifica esse, a gente chama isso aqui, a gente identifica, fazemos essa combinação ômega 2 sobre C2 menos K2, nós chamamos de D. Porque essa seria o D, né, que é o ômega 2 sobre C2 menos K2, é a relação de dispersão maxwelliana. Perfeito. Só para limpar um pouco a notação, para não ficar carregando ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, o D'Alembertiano vai virar menos D. Então, todos esses lugares que aparecer menos D, é porque está vindo aqui. E aí eu vou pegar o divergente do campo elétrico. E aí eu vou pegar componente X, componente Y e componente Z, né? Agora, só que o campo elétrico, quer dizer, todos os campos só têm dependência Z.
Z e T, nós não temos mais dependência em X e Y. Então, nessa equação aqui, claro, a derivada em X do E0, X desaparece, a derivada em Y do E0, Y desaparece, vai ficar só a derivada em Z do E0, Z. E aí a gente vai ter a derivada em Z do E0, Z. Derivando, o cosseno vai virar menos seno e o seno vai virar cosseno. E aí a gente vai ter essa equação aqui, ela vai ter um seno e cosseno aqui, um seno e cosseno aqui. E aí, invocando a independência das funções, a independência funcional do seno e do cosseno, a gente tem todo o coeficiente do cosseno igual a zero, todo o coeficiente do seno igual a zero. Então, substituindo essas expressões no Gauss, no campo elétrico, a gente ganha essas duas equações. Uma que vem só, isso aqui é o coeficiente do seno, e isso aqui é o coeficiente do cosseno. Então, isso aqui, esse primeiro par de equações aqui, é o resultado da equação de Gauss do campo elétrico. Está lá. Aí agora, a primeira do seno e a segunda do cosseno. Quem fizer os cálculos direitinho, vai ver isso aqui vai aparecer na frente do seno, isso aqui vai aparecer na frente do cosseno, e aí a gente separa tudo que tem seno e zero, e a soma de tudo que tem cosseno é zero. E dá essa equação. Então, isso aqui é Gauss para o campo elétrico. É essa equação aqui que foi aplicada a essa configuração de campo, dependendo só de Z, porque a onda plana está se propagando em direção a Z. Faraday lens, a mesma coisa. Aqui eu tenho três equações, porque é uma equação vetorial. Então, a componente X, componente Y e componente Z. Então, quando eu tirar a componente X daquela equação, eu vou ganhar essas duas primeiras equações aqui. Quando eu tirar a componente, que aí vai ter seno e cosseno. Então, isso aqui vai ser a parte do seno, isso aqui é a parte do cosseno da equação, da componente X dessa equação. Rotacional de E componente X é derivada em Y de EZ menos a derivada em Z de EY. Não temos dependência em Y, então eu vou ter menos a derivada em Z de EY igual a menos a derivada temporal de dx. Isso é a componente X dessa equação. A componente X do rotacional é essa e a componente X de D é essa. Aí eu faço a mesma coisa. Vou tirar a derivada C da componente Y e a derivada temporal da componente dx. E aí, claro, nessa equação, aqui vai aparecer o seno e o cosseno e aqui vai aparecer o seno e o cosseno. E aí, esse pedaço aqui estou vendo que o X, justamente, estou pegando a componente X de Faraday lens, a componente X de Faraday lens. Isso aqui é o coeficiente do seno, isso aqui é o coeficiente do cosseno. Aí agora eu vou para a componente Y do Faraday lens. Vai aparecer o campo magnético, componente Y. Mas aí a componente Y do rotacional é Z é X menos dx é Z, igual a menos derivada temporal de dy. Então, não tem dependência em x, então eu vou ter essa equação dz para x igual a menos ddt de dy. Aí coloco aqui a expressão em seno e cosseno, coloco aqui a expressão em seno e cosseno, derivo e vou ter seno igual a seno, cosseno igual a cosseno. Aí dá essas duas equações aqui. Então isso aqui é Faraday lens componente Y. Aí quando eu for para a componente Z, vai ficar rotacional de E vai dar zero, porque eu vou ter dx do EY menos dy do EX. Então nós não temos nem derivado de x nem derivado de y. Então o lado esquerdo aqui é zero. Esse campo só depende de Z. Então, na verdade, a derivada temporal do dz é zero. Isso então está me dizendo o espaço de configuração de momento, que é ômega, e a transformada aqui, o coeficiente é ômega vezes a parte da plana, D0 e C é zero. Então está dando aqui, a gente vai isso aqui. A parte do seno me diz que o D0 é Z é zero, e a parte do cosseno do D0 é exato, D0 e C é zero. Então, o campo magnético automaticamente não tem componente Z. O que é, claro, que deveria ser, porque o campo magnético aqui, rotação divergente de D é zero. Então, K escalar D, D0 é zero. Então, se K escalar D0 é zero, o D0 só pode ter componente X e Y. Então, a gente está vendo aqui, o D0 tem componente real e imaginária X, componente real e imaginária Y.
esse conjunto de equações aqui está fechando Faraday-Lenz e Gauss magnético. Eu estou meio confuso. Pode falar aí. Você está propagando na direção C. Z, na direção K. Isso, K na direção C. E a onda está fazendo, está subindo aqui no eixo Z. Então, meu campo magnético está no plano X, Y. Então você está admitindo o campo X, Y, Z, do X, do Y e do Z. Isso, estou estudando todas as componentes do campo. Não estou eliminando, por exemplo, o campo elétrico pode ter componente Z. O campo magnético não. Não, né? Pela equação. Pelas equações, nada disso é imposto. Não, A única imposição que nós estamos você fazendo botou é essa. a onda perpendicular, não botou nada. Nada. Estou botando não, nada. Estou dizendo só o seguinte, a onda se propaga na direção Z. Então, isso fixa a dependência, né, da onda plana, do cosseno e do seno. Só aparece componente Z. Devido a isso, as equações que dão esses resultados aqui. Então, por exemplo, o meu campo elétrico, ele não é transverso necessariamente. Ele pode ter componente Z. Quem é a componente Z do campo elétrico? É o potencial. Então, a componente real Z é a parte imaginária φ, e a componente imaginária do Z é a parte real do φ. Então, o φ, né, quer dizer, o campo, o termo de Proctor, de Broglie e Proctor, como a gente esperava, porque a divergência de E em princípio não é zero, então K escalar é não é zero, tem essa componente aqui. Então, de Broglie e Proctor está dando uma componente longitudinal completa. Mas, Gauss magnético não muda. Divergência de B é zero. Então, necessariamente, o campo magnético fica ortogonal à direção de propagação. Então, se o campo B, se a onda está se propagando na direção Z, o campo magnético fica no plano X, Y, mas o campo elétrico ele pode ter componente X, componente Y, componente Z, como se eu tivesse assim. A onda está se propagando assim. Então, eu tenho aqui no plano X, Y, o campo magnético está totalmente aqui. Mas o campo elétrico ele pode estar assim, ele pode estar assim. Ele tem uma componente ao longo do plano XY, mas tem uma componente ao longo do eixo Z. Então, em princípio, o campo elétrico ele não é transversal. Ele seria ou pode ser transversal se o φ for zero. Será que eu admito uma solução de φ igual a zero? Se o φ for zero, o campo magnético elétrico também não vai ter componente Z. Aí o campo elétrico fica no plano XY e o campo magnético no plano XY. Mas isso vai depender do φ. Então, a gente tem que ver tipo de configuração. Você pode aí agora, né? Pode ficar como tarefa aí para quem está assistindo o curso, buscar outras configurações. Vamos falar de uma especial configuração aqui. Vamos tentar. E aí, bom, só para finalizar então. Então isso aqui é Gauss, campo elétrico, Faraday-Lenz, e automaticamente Gauss magnético. Agora aqui é Ampère-Maxwell. Então Ampère-Maxwell se desdobra nessas 6 equações. Por quê? Porque eu vou ter a componente X, a componente Y e a componente Z dessa equação. E aí cada componente se desdobra em duas, porque tem o seno e o cosseno. Então, quando eu tirar a componente X dessa equação, eu ganho essas duas primeiras equações. Uma vem do seno e a outra do cosseno. Quando eu tirar a componente Y de Ampère-Maxwell, que a gente está vendo aqui, que a componente X, a componente Y, a componente Z, elas são guiadas pelo ar. Componente X aqui, componente X do rotacional, mas a componente X do rotacional é dy, dz, dz, dy. Então, aqui eu vejo direitinho. Estou pegando a componente X de Ampère-Maxwell, a componente Y de Ampère-Maxwell e a componente Z de Ampère-Maxwell. Cada componente de Ampère-Maxwell se desdobra em duas equações. Por quê? Porque eu tenho seno e um cosseno. Então, seno e cosseno aqui, seno e cosseno aqui, seno e cosseno. Deixa eu melhorar isso aqui também. Meio interferência de linhas aqui. Então, tudo isso que está aqui circulado, aqui, ó, estou botando aqui nesse círculo, né? Nessa fumacinha aqui, tudo que está nessa fumacinha aqui, essas 6 equações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são Ampère-Maxwell. Componente X, componente Y, componente Z. Certo? Então, fechamos uma configuração. Essas são as equações obedecidas por uma configuração genérica de onda, desde que se propague na direção C. Não é necessário botar na direção X, porque a gente tem, quem define a direção de propagação da onda é o K. Eu vou escolher K ao longo da direção. Eu posso sempre escolher como eixo Z
a direção ao longo da qual a onda está se propagando. Se a onda está se propagando numa certa direção, eu digo, vou botar meu eixo Z em cima dessa direção, porque eu já provei, né? O problema fica mais simplificado. Bom, é isso. Pergunta: vou procurar uma solução que nem a gente fez para ver birrefringência. Birrefringência de troísmo, a gente precisa comparar soluções circularmente polarizadas com quiralidades opostas, left e right. Né? Então vamos dizer o seguinte: vamos procurar uma onda plana, vamos ver se a gente consegue ter uma configuração de onda plana completamente transversal. B já é transversal, mas o E não necessariamente é transversal, porque depende do φ. Vamos ver se a gente concorda com uma solução com φ igual a zero, mas claro, o campo elétrico não é zero, porque o campo elétrico é menos gradiente de φ menos derivada temporal do ar. E nós temos a condição subsidiária do nosso tipo de derivado, né? Que é 1 sobre c ao quadrado ddt de φ mais a divergência de A igual a zero. Isso aqui é uma condição decorrente das equações de campo, né? Condição subsidiária. Então vamos pensar o seguinte: será que eu posso tomar φ igual a zero? Por exemplo, ondas planas. No caso de Maxwell puro, a gente pode tomar sempre uma onda plana com φ igual a zero. Né? Não tem problema nenhum. Seria até correspondente ao rede de radiação. Mas vamos dizer o seguinte: eu vou ver, será que essas equações se fecham se eu tomar φ igual a zero? Então, se eu tomar φ igual a zero, φ tem parte. O único lugar que φ, então φ é o escalar. Então φ vai ter uma parte real vezes o cosseno, menos φ imaginário vezes c. Se o φ for zero, φ real e φ imaginário são nulos, eu não tenho esse termo aqui do psi aparecendo na equação de Gauss. E aí me dá aqui a componente z é zero do campo elétrico. Não tem componente real, a parte z, a componente z real é zero, a componente z imaginária é zero. Então o campo elétrico fica transverso. Então, se nós tomarmos uma solução, então deixa eu colocar nesse cantinho de quadro aqui. Agora vamos pegar uma solução, como a gente estava falando, a gente precisa pegar configurações particulares, específicas, para poder ver qual é a relação de dispersão para aquela configuração. Claro que aquela relação de dispersão está contida aqui, mas ela está escondida aqui dessa relação que é muito geral. Nós estamos pegando agora uma onda muito particular. Qual onda que eu estou pegando? Vamos pegar uma onda, então ela está propagando na direção Z. Vou botar aqui, ela está na direção Z. Eu quero tomar φ igual a zero. Então, configuração, tal que φ igual a zero. Configuração tal que φ igual a zero. Então, já é uma configuração particular. Com essa configuração, o meu campo elétrico ele vai ficar sendo menos derivada temporal do ar. E claro, o campo magnético é sempre rotacional do ar. Bom, e aí, se o φ igual a zero, o meu campo elétrico, não só o campo magnético se torna transverso. O campo magnético deve ser ortogonal, a direção de propagação. O campo elétrico não necessariamente, o campo elétrico pode ter componente Z. Mas se o φ for zero, de Broglie troca, me elimina, de Broglie troca, some da equação de Gauss do campo elétrico e me deixa o campo elétrico também transverso, porque toda a componente Z zerada, a parte real e a parte imaginária. Então, com essa configuração aqui, né, então nós vamos ter E e B transversos. Ambos, né? Assim, transverso, E e B ortogonais a K. Ortogonais a K. Então, eu tenho uma onda completamente transversa. Está propagando um campo elétrico sem componente ao longo da direção de propagação. É possível porque o φ
φ igual a zero. Não tem, mas vamos continuar. E aí agora eu tenho que ver, iterar essas relações. Então eu sei que o B está na direção. O que está acontecendo aqui? Eu posso fixar completamente o B pelo E. Então, a parte real, o componente x, o B é a parte real da componente y do E. A componente, aí é a mesma coisa aqui. A parte imaginária, a componente x do B é a parte imaginária do campo elétrico na direção. Então, eu posso, o campo magnético está completamente fixado pelo campo elétrico. B0RX, B0X, B0RY, B0 imaginário. Então, o B0 na parte, no eixo do X e o B0 no eixo dos Y, na direção Y, estão fixados pelo campo elétrico. Perfeito. O campo da componente Z é zero. Então, eu consigo expressar esse B0 Y aqui. Aí vou para a primeira equação, primeira equação de Ampère-Marx. O B0 é Y, está aqui. B0 é Y, é o E0RX, a menos nesse ômega, K sobre ômega. Então eu posso substituir esse cara aqui por K sobre ômega E0RX. Aqui está o E0RX. Aqui já está o E0RX. Agora aqui está o A0RX. Mas, então, se a gente volta para a equação que define o campo elétrico, vou colocar aqui nesse quadro. O campo elétrico, então ele é menos, nesse caso especial de φ igual a 0 menos ddt de A. Então vamos tirar campo elétrico, componente x. Então vamos ver. Vamos pegar o componente x dessa equação. E0RX, cosseno de Kz menos ômega t. Né? Na direção x. Estou pegando aqui a componente x dessa equação. Aí, menos E0 imaginário x, vezes o seno de Kz menos ômega t. Na direção y, igual a menos ddt do A. Então, meu A tem aquela decomposição também. A0R, então, tudo na direção x. E o campo elétrico é A0R, cosseno de Kz menos ômega t, menos A0I, seno de Kz menos ômega t. Mas eu estou interessado na componente x. Então eu vou ter A0RX, cosseno de Kz menos ômega t, menos A0, componente x, isso, menos o A0Y, componente x, seno de Kz menos ômega t. Estou pegando só a componente x dessa equação. E aí, quando eu derivar, em relação ao tempo, então isso aqui é o campo elétrico. Agora, vou derivar em relação ao tempo esse potencial. A derivada em relação ao tempo, vou pegar só a componente x. A derivada em relação ao tempo, porque a derivada do seno, do cosseno é menos seno, mas tem menos ômega t. Então, vai aparecer ômega A0RX vezes o seno de Kz menos ômega t, lá na direção x. É isso mesmo, né? Isso, né? Aqui eu tenho o E0 cosseno, na direção x, e o E0i, estou querendo relacionar lá a relação aqui com o componente x. E aí agora, quando eu derivar, então isso aqui, vou derivar o A0. Vou pegar a componente x dessa equação, que é essa aqui. A derivada do cosseno menos seno, mas tem menos ômega, vou ficar ômega A0RX seno na direção, quer dizer, na direção x. Estou pegando só, peraí, só as besteira aqui, estou pegando, peraí. Estou pegando só o componente x dessa equação, deixa eu parar, fiz besteirinha. Pegar só a componente, então essa equação vai ser componente x, claro, igual a menos ddt a x. Então vamos ver quem é a componente x do E. É 0, x vezes o cosseno de Kz menos ômega, tudo na direção x, menos E0 imaginário na direção x, seno de Kz menos ômega t. Isso é o x. Então, eu pego só a componente x. Tem espírito no chapéu que o que eu fiz estava errado. Estou pegando só a componente x dessa equação. Então, o x ele vai ser isso aqui. Então, E0RX cosseno menos E0y seno. Não tem que derivar nada. Aqui é que eu vou ter que derivar o A. Então, quando eu derivar, aí eu vou pegar a
componente x do A0 do campo A. A0rx cosseno menos A0x seno. Quando eu derivar esse cosseno aqui, vai ficar menos seno. E menos ômega vai ficar. Então, o cosseno fica menos seno, mas tem menos ômega, vai ficar mais ômega seno. Mas tem esse menos aqui. Então, vai ficar no final do dia, fica menos ômega A0x vezes o seno. E aí, quando eu for derivar essa parte aqui, vai ficar. Então, eu tenho menos A0x. Então, a derivada do seno é cosseno, mas ela vai produzir menos ômega. Então, vai ficar mais ômega A0x vezes o cosseno. Então, eu consigo aqui expressar. Na verdade, por essa relação aqui, eu sei a parte real, componente x do A, está ligada à parte imaginária, componente x do E, e a parte imaginária x que eu tenho aqui é a parte imaginária, componente x do A. A parte imaginária, componente x do A, é a parte real, componente x. Então, eu posso relacionar esse aqui com esse aqui. Claro, esse com esse. Mas para cada equação, me interessa esse termo aqui. Aqui eu tenho duas informações da relação do campo elétrico com a derivada temporal do potencial vetor, que é a equação que vem, a informação que vem do cosseno e a informação que vem do seno. Mas para mim, essa informação aqui é importante, porque aqui, o Faraday Lentz, D0RY, eu coloco o E0RX, eu coloco o E0RX aqui. Já tem um E0RX aqui. E aí, esse termo aqui, A0 e x, eu consigo colocar o E0RX. Então, eu consigo transformar essa equação aqui numa equação só para E0RX. E aí, eu vou ter E0RX nos três lados. Então, eu vou cancelar o E0RX e vou ficar com uma relação de extensão que vai misturar ômega e os parâmetros. Vamos ver se isso está claro. O que eu fiz? Claro, a gente tem que ter um pouco de... Olhando no quadro, fica fácil a gente ter uma visão global. Então, o que a gente pegou foi estou dando um exemplo de uma configuração especial, que é completamente transversa. Campo elétrico transverso, campo magnético transverso. O campo elétrico só é transverso porque nós zeramos o potencial fim. As equações comportam essa possibilidade. Vamos falar. Ficamos com o campo elétrico, então, menos ddt de A. E aí, com isso, eu consigo, através daquela relação, pegar a componente x dessa equação e transformar o A0. Então, a gente tem aqui o A0, parte imaginária, componente x, é igual a 1 sobre ômega, E0, R, componente x. Então, eu consigo fixar essa relação, cosseno e cosseno. Então, eu vou colocar aqui um E0x. Aqui já está o E0RX. Claro que eu agora posso pegar posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu posso escrever essa equação para pegar. Se eu quiser trabalhar com E0 imaginário x, é só lembrar que D0 imaginário y eu consigo colocar em função do E0 imaginário x. Então eu consigo colocar esse termo aqui e aqui. E o A0 real x, eu também coloco como E0 imaginário x. Então, o que eu estou fazendo para essa equação, eu posso fazer para essa. Problema. Então, agora eu vou tomar coragem e vou apagar essas equações, que agora não vou mais usar essas. Posso usar outros fins, mas não é isso que eu estou fazendo agora. Outra coisa, se eu quiser pegar a solução circularmente polarizada, tá? Eu vou pegar a componente imaginária, né? Outra coisa, se eu quiser pegar uma solução circularmente polarizada, eu posso fazer isso aqui, pegar o E0 real e colocar totalmente na direção x, quer dizer, isso aqui é um E0 real x chapéu. E o E0, eu não vou colocar o meu campo elétrico real, a parte real do meu campo da amplitude elétrica, só tem componente x, não tem componente y. E a parte imaginária da amplitude vai ser, vou colocar assim, podemos colocar. Então isso aqui vai ser E0 real, né? Isso vai ficar E0. Então o meu campo elétrico vai ficar assim, o E0, a parte real dele, que é a que vem com o cosseno, caso ele não ômega t, está na direção x. Então essa parte está completamente na direção
o E0 real. E o E0 imaginário, eu vou colocar completamente na direção Y, onde vai ficar o corpo psi, que é aquele, botar aquele parâmetro zeta, que é o parâmetro que dá mais ou menos o que dá aqui na realidade, e aí eu posso colocar E0 imaginário, Y é seno, de caseira menos ômega na direção Y. Então, meu campo elétrico, a parte real dele está no eixo X e a parte imaginária dele está no eixo Y. Então isso mostra que o meu campo elétrico está fazendo um círculo no plano XY, né? Porque isso ao quadrado mais isso ao quadrado é igual a E0. Aí, claro, eu vou tomar E0RY e E0, vou dar essas amplitudes iguais. Então E0RX vai ser igual a E0Y. Vamos chamar isso aqui de um E0. Então, o meu campo elétrico ele tem uma componente E0 cosseno na direção X e uma componente E0 seno na direção Y. E0R ao quadrado, mais E0Y ao quadrado, vai dar seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, dá 1. Então, E0 ao quadrado, seno ao quadrado é 1. Então, isso está me dando um campo elétrico circularmente polarizado. Pode ser à direita ou à esquerda, dependendo se é mais 1 ou menos 1. Mais 1 ele é polarizado trigonometricamente, menos 1 mais 1 ele é polarizado trigonometricamente, menos 1 ele é polarizado horariamente, colocar assim. Então eu tenho meu campo elétrico dessa forma. Então meu campo elétrico é zero, Y, né? Meu campo elétrico não tem componente, então o meu é 0Y, que seria 0, é 0Y, componente X é 0, porque só tem componente X, ou é 0Y, componente X é 0, de 0Y, porque também é 0, e automaticamente o A0, componente X é 0. Então, quer dizer, se eu fixar essa onda, então essa onda aqui é uma onda transversa, então é transverso, não tem componente Z, ele está no plano XY e está numa polarização circular, com esse Z distinguindo left de right, né? Que é a realidade, tá? O trigonométrico, o horário. Então, essa equação aqui, eu posso abandonar, nesse caso aqui. Essa equação aqui fica trivial, fica 0 mais 0 igual a 0. Então, eu vou tomar essa solução, então vou apagar isso tudo aqui. E aí agora a gente está de posse de uma relação de dispersão muito mais simples, como eu tinha falado ontem, discussão com Dória. A gente, com essa onda em particular, eu consigo então fazer o seguinte, então, vamos lá, 1 menos L2 K. Quem é B0 RY? B0 RY, K sobre ômega, é 0RX. Menos si. Quem é A0x? A0x é 1 sobre ômega, é 0RX. 1 sobre ômega é 0RX. Igual a 1 menos L2D, ômega sobre C2 é 0RX. Mas se eu estou pegando essa onda circularmente polarizada, o E0R, componente X é o E0. E o E0I, componente X também é um 0, é 0. Então, aqui vai ser E0, E0, E0. Então, eu posso supor, hipótese de trabalho, que E0 é diferente de 0. Eu estou construindo a onda circularmente polarizada. Então, eu tenho essa seguinte relação: 1 menos L2D. Vou multiplicar por ômega. K2 menos si, estou multiplicando por ômega, some aqui, igual a 1 menos L2D, ômega 2 sobre C2. Então, isso é uma relação de expressão. Lembre-se que aqui dentro tem ômega 2, ômega 2 sobre C2 menos K2, ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, eu vou apagar agora, então, a nossa configuração particular, vou apagar todo a nossa discussão aí, né? E vamos trabalhar um pouquinho essa relação de dispersão. O que é essa relação de dispersão está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: ômega 2 sobre C2 aparece aqui, ômega 2 sobre C2 aparece aqui também. Vamos juntar esses dois termos aqui. 1 menos L2D é esse aqui. Então nós temos esse aqui.
Vou trazer esse termo aqui do lado de cá. Então, vai ficar 1 menos L2D, ômega 2 sobre C2, menos 1 menos L2D, K2. Então, eu posso fatorar 1 menos L2D, que fica ômega 2 sobre C2, menos K2. Lembre-se que agora o meu K vetor, K2 é K2. O K só tem componente C. Então, isso aqui também é o D. Isso aqui, aliás, é menos D, né? Porque o D isso aqui é o D, ômega 2 sobre C2. Menos K2 é o meu D. Então, quando eu trouxer esse termo para cá, vai ficar 1 menos L2D, ômega 2 sobre C2, menos 1 menos L2D, K2. Então, eu fatoro 1 menos L2D e multiplica ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, 1 menos L2D vezes D. Então, trouxe esse termo para cá. E vou trazer também o psi para cá, mais que psi igual a zero. A gente ganhou essa relação aqui. Menos L2 D2 mais D mais psi igual a zero. Posso multiplicar por menos 1, vai ficar L2 D2 menos D menos psi igual a zero. Então, D é igual a ômega 2 sobre C2 menos K2 é igual a uma equação aqui, uma equação quadrática, né? É 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 L2, mais 4 L2 i ao quadrado sobre 2L2. 1 mais ou menos, né? Raiz quadrada de 1 mais 4 L2 π sobre 2L2. Vocês tiveram? E a gente ficou aqui como um pouco menos c. Então, essa equação traz mais que c para cá. Então, vai ficar menos c quadrado. Então, a gente tem, aqui eu tenho os parâmetros, então nós temos ômega 2 sobre C2 igual a K2 mais, aqui tem esse número aqui é sempre maior do que 1. Então, essa raiz aqui é maior do que 1, vai dar uma raiz negativa. Vamos abandonar essa possibilidade de ter essa solução. Vamos trabalhar com essa solução. K2, né, mais 1. Faz o seguinte, posso até colocar. Posso colocar. Vou botar ômega 2 sobre C2, vou colocar 2 mais. Vou botar mais 1 mais raiz quadrada de 1 mais 4 L2 sobre 2L2. Então, a gente está vendo que isso aqui está fazendo o papel de uma massa efetiva. Essa massa de fora. Né? Se a gente for agora fazer a correspondência a onda partícula, a gente multiplica por H cortado ao quadrado, é 2 igual a 2 mais 2 separa. Então, a gente está aqui, tira alguma. Então, a gente está tendo uma solução circularmente polarizada com essa. Então, no espectro de massa que nós mexemos ontem, aparece, né? Uma das massas é essa. Eu não me lembro se ontem aqui tinha um sinal menos. Pode ser que tenha uma discrepância de sinal. Pode ser que algum erro tenha feito aqui, não sei. Quem for refazer os cálculos pode verificar se aqui é mais ou menos. Não tem problema, ver isso depois, né? Eu posso ter esquecido de multiplicar alguma coisa que eu multipliquei algumas equações por menos 1, posso ter esquecido de multiplicar um termo. Não importa, mas o que é importante é que dessa configuração em particular, a gente tira essa relação de dispersão mais simples, que está mostrando que nós temos, então, aqui ômega sobre K, que é a velocidade de fase, né? Então a velocidade de fase vai estar aqui. Outra coisa que a gente pode ver é a questão, né, da, se a gente pode olhar aqui a birrefringência, né? A birrefringência a gente olha pela onde é que zeta vai aparecer, né?
não me parece que tenha divergência, porque o excesso acho que o excesso e a gente está em algum momento vai tirar, quando a gente tira a velocidade, quando a gente tirar a velocidade fase aqui, tirar a frequência, vamos olhar uma coisa só. Não está esse parâmetro Z está como é que vai aparecer? A gente teria que ter, tá certo? Teria que ter um termo, né? Que me trouxesse esse Z. Essa equação, ela ficou completamente desacoplada do si. Então, vamos dizer o seguinte: essa solução aqui, ela não é divergente, porque a gente está obtendo, né, uma velocidade fase que é ω2 sobre K2, né? Eu tenho dispersão, claro, porque se eu dividir ω2 por K2, eu vou ter que colocar um K2 aqui dentro. E aí eu vou ter o comprimento de onda aqui na relação, a velocidade fase, né, é ω sobre K. Se eu tirar a velocidade de grupo também, por exemplo, deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro. Vamos tirar a velocidade de grupo, rapidinho. Então, nós não estamos vendo aqui refringência, estamos vendo, por exemplo, dispersão, como deveria ser. Nós temos aqui L2 que multiplica ω2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Menos ω2 sobre C2 menos K2. Menos psi igual a zero. Se nós formos tirar a velocidade do grupo, diferencia essa equação. Então vai ficar L2 por 2L2, ω2 sobre C2 menos K2. E aí, esse é diferencial de ω2 sobre C2 menos K2. C2 ω dω sobre C2 menos 2K de K. Menos esse termo aqui, 2ω dω sobre C2 mais 2K de K. Menos 2K de K. E eu tenho que ser zero. Então, a gente pode isolar esse termo aqui, né? Se a gente agora divide tudo por K, eu vou dividir esse primeiro termo aqui por dK. dω sobre dK, a velocidade do grupo. dK desaparece. Aqui é a mesma coisa, dω dK, a velocidade do grupo. E aqui o dK desaparece. Então nós podemos, a partir daqui, isolar a velocidade do grupo. É uma equação de primeiro grau, uma equação simples para resolver para a velocidade do grupo. Então, claro, a velocidade do grupo ela vai estar dependendo claramente do ω do K. Ω do K. Então, isso me mostra realmente a dispersão. Né? Tem velocidades distintas para frequências, né, distintas, ou comprimentos de onda distintos. Mas eu não estou vendo aqui, nós não temos nenhum parâmetro, porque quando a gente pegar as próprias relações de dispersão, elas não estão misturando o parâmetro, né, que me daria essa anisotropia. Né? Então, isso aí é importante. Quer dizer, na eletrodinâmica anisotrópica, nós lembramos que aquela componente que a gente chamava de V0, que a gente chamava de Ki, aquela componente Ki, que escalar aqui, ele se acoplava com o parâmetro de quiralidade. E aí a gente tinha uma birrefringência, porque a velocidade do grupo ia depender do estado de polarização. Aqui a gente viu que, se eu fizer isso para uma onda polarizada à direita ou à esquerda, esse padrão vai aparecer na relação de dispersão. Então, nós não temos, como quer dizer, Podolsky, né? Com de Broglie-Proca, não está dando a birrefringência. Agora, se eu quisesse fazer uma coisa mais perversa ainda, que pode ficar até como tarefa, que é colocar Podolsky de Broglie-Proca mais a anisotropia. Então, isso aqui pode ficar até um
sei se essa tarefa pode até ser uma publicação nesse sentido, né? Mas, por exemplo, a gente incluísse aqui a anisotropia, a gente se lembra que a anisotropia ela tinha menos C, e aí aqui a gente pode colocar aquele vetor de anisotropia, escalar V, igual a zero. Então agora eu estou introduzindo Maxwell, Bock-Podolsky, hidrólise-troca, e aqui, vamos dizer assim, aquele famoso que a gente chama de quero-fluido-Jacquier. E aqui, quero-fluido-Jacquier pode aparecer também, vai aparecer aqui com dois termos. Essa equação aqui vai ganhar duas contribuições aqui do lado direito. É igual a isso, né? Aqui vão entrar duas novas contribuições. Vai entrar menos, mais um parâmetro que vezes V, e aqui entraria menos V escalar, então parece igual a isso aqui. Mas eu estou introduzindo, deixa eu pegar aqui para só para ver se não estou botando esse sinal errado. Quando a gente fez a eletrodinâmica isotrópica, deixa eu voltar atrás. Isso, menos C, V, menos I, menos B mais menos QB, aqui é menos QB, e aqui é mais esse, mais 1 sobre C. Eu só estou fazendo o seguinte, eu estou mudando a notação, porque quando a gente trabalhou na eletrodinâmica anisotrópica, a gente chamou esse vetor de anisotropia de um vetor psi. Lá na nossa discussão, nas aulas, sei lá, 6, 7, né? 5, 6 e 7, aparecia um vetor psi. Aí lá no Brody-Prop, eu usei o psi como parâmetro de Brody-Prop. Então eu estou introduzindo agora um vetor V, aonde para a anisotropia. Então a anisotropia, ela está ligada ao escalar I e ao vetor V. Então agora nós temos aqui Maxwell, Podolsky e Brody-Prop, que eram frutos aqui. Aí aqui é a mesma coisa. Maxwell, aqui de Brody-Prop, Maxwell, Podolsky, de Brody-Prop, que eram frutos aqui. Então eu acrescento esses dois termos aqui ao lado esquerdo, né? Então agora eu tenho a eletrodinâmica, deixa eu botar aqui, então, quem estiver interessado, fica como tarefa. Essa tarefa aqui, eu não sei até que ponto pode ser até um trabalho com uma certa simples, mas com uma certa originalidade, porque nós estamos colocando agora 4 físicas juntas, né? Então nós temos Maxwell, Bock-Podolsky, de Brody-Prop, que é o fluxo aqui, ou a anisotropia, que é esse termo aqui. E quem vai dar a birrefringência, como a gente já aprendeu lá atrás, vai ser que é o fluxo aqui. Então a anisotropia do espaço-tempo pode dar a birrefringência. Nesse caso nosso, sem a anisotropia externa, né, só esse Maxwell, Podolsky e Brody-Prop, esse aí sim, esse aí dá dispersão, mas não está dando birrefringência e provavelmente não vai dar dicroísmo também. Não tenho certeza. Tá? Verificar. Eu não fiz análise de dicroísmo. Não vai aparecer dicroísmo, porque se aparecer uma raiz imaginária, o zero está fora. Essa componente aqui ficou completamente fora da relação de dispersão desse parâmetro. O que acontece aqui acontecia na eletrodinâmica psiônica é que esse parâmetro aqui, através desses termos aqui, ele aparecia na relação de dispersão. Então, quando eu tirava a relação de dispersão, para uma componente que fosse aqui, então, o zero entraria. Então, a estrutura de de Broglie, de Maxwell, Podolsky, de Broglie-Prop não permite a birrefringência, porque o parâmetro de quiralidade não entra na relação de dispersão. Então, acho que a gente pode, finalizando por aqui, e eu posso, digamos, deixar, por exemplo, como sugestão, até eu não estava interessado em fazer isso de ver, porque eu nunca misturei. Como é que esses parâmetros? Eu já fiz o seguinte, com Patrício Caete lá do Chile, a gente pegou Maxwell,
Podolsky e Quero-Field Janine, mas sem o de Broglie. Agora aqui a gente está colocando as 4, que aí vê como parâmetro, que aqui a gente vê, por exemplo, como parâmetro na relação aqui, né? Quando a gente tirou o espectro, né? A gente viu que aparecia aquele termo 4, L2, 5. Então a gente vê como o parâmetro de Borg-Podolsky interfere no parâmetro de de Broglie-Proca na distribuição da massa, né? Quando a gente ganha o espectro de massa. Então, essas duas físicas, né, que são fora do modelo padrão, elas interagem através dessa interferência aqui. Resta ver como Quero-Field aqui poderia parecer. A questão é uma questão meramente acadêmica, né? É só um exercício de malabarismo, né? de efeitos na equação nas equações de massa. Eu diria que no momento assim, apresentando assim, é uma mera questão acadêmica, um exercício para treinar, né, relações de expressão. Mas a gente pode buscar um sentido físico para isso. Por quê? Se a gente está num cenário de astrofísica, onde nós temos, né, nós podemos testar, né, uma física mais fundamental, então, de Broglie-Proca, Borg-Podolsky, então, vai me levar para um limite de ondas de mais altas frequências, né? De Broglie-Proca tem importância também, porque existe muita busca, né, de limites para a massa de fóton em problemas de astronomia e de astrofísica. Tem pesquisas satelitárias da própria NASA, né, de tirar limites na massa de fóton utilizando observações extraterrestres. E o Quero-Field aqui também tem tido um interesse, porque a gente pode estar discutindo a propagação de ondas eletromagnéticas em meios anisotrópicos, e aí, claro, o cosmos, né, tem muita anisotropia. Né? O princípio cosmológico diz que o universo é homogêneo e isotrópico, mas isso para larguíssimas escalas. Há escalas menores, nas vizinhanças de uma estrela, na vizinhança de uma galáxia, que possam ter anisotropias no espaço-tempo, e aí a anisotropia no espaço-tempo interage com o campo elétrico, magnético, vai dar algum tipo de deformação do processo eletromagnético tradicional, por exemplo, ondas de diferentes frequências vão chegar aos detectores com diferentes tempos, vai ter um time delay, isso tudo está ligado à dispersão. Então, dá sempre para, vamos dizer assim, introduzir uma motivação mais fenomenológica. Mas o exercício é esse. Então, se a gente quiser considerar uma quarta física aqui, a gente acrescenta a anisotropia e vê essas coisas, essas diferentes físicas conversam. Certamente, isso vai ter dúvida, a birrefringência vai vir da anisotropia. Eu não tinha percebido que, assim, quando se juntava, como a gente fez aqui no exercício, né? Quando a gente juntou Podolsky com de Broglie-Proca, né? Eu imaginei que pudesse ter lugar para uma birrefringência. Não tem, porque Proca sozinho não tem birrefringência. Mas juntando, imaginei, mas não sabe. A birrefringência ela vai vir daqui. E ela vai vir daqui basicamente pelo seguinte, né? Porque aqui eu tenho duas derivadas do potencial, né? Aqui eu tenho uma derivada só. Né? E aí o fato do campo magnético estar aparecendo na equação do campo elétrico é o que vai fazer esse parâmetro zero entrar aqui. Por quê? Porque eu apaguei as relações, mas porque Faraday Lenz relaciona o campo magnético com o campo elétrico. Então, essa componente aqui me fez trazer o parâmetro de quiralidade para a relação de dispersão do campo elétrico. E aí a birrefringência e o dicroísmo apareciam naturalmente. Aí eu teria ondas circularmente polarizadas com diferentes índices de refração, enfrentando diferentes índices de refração e também sendo atenuadas de forma diferente. Então, essa seria, eu deixaria como tarefa, né, para quem estiver interessado, em caso de curso, interessado, pode discutir comigo, discutir solar, só para finalizar. Eu também, assim, até eu estou interessado de ver, só como curiosidade mesmo, né, como fica a introdução da anisotropia desse cenário mais complexo aqui, né? Assim, eu diria,
olhando assim como está, é um bom exercício de iniciação científica, né? Só aprender a mexer com as ondas, relações de dispersão, mas assim, depois, claro, a gente pode tentar dar um colorido a mais. Outra coisa, desculpa, só para finalizar, que pode ser interessante também, é analisar um pouco termos que vão ser agregados aqui a partir de efeitos quânticos da gravitação, a quantum gravity. Então, a gente tem relações de dispersão modificadas, né, pela introdução de efeitos quânticos da gravitação, através de operadores de dimensão mais alta ou através da luz do quantum gravity também, que a gente já tem padrão de efeitos, né, já bem estabelecidos em cima das equações de massa. Agora, combinar esses efeitos, por exemplo, já que isso não vi da literatura, porque a literatura de luz do quantum gravity, né, no que diz respeito a efeitos astrofísicos, eu vejo que tem mais interesse na China, tem alguns chineses fazendo isso, e nós aqui também estamos fazendo. Tem o Pedro Augusto, lá do Piauí, que faz terminando o doutorado, ele está trabalhando, ele e o Gustavo Levi estão trabalhando com efeitos da luz do quantum gravity, né, em várias questões de astrofísica. Nós olhamos espalhamento de fóton, olhamos também o efeito Bright-Wheeler, porque são efeitos que acontecem como quando raios gama de altíssimas energias, né, produzidos em processos como gamma ray bursts, eles interagem com a BL, né, extragalactic background light, a luz de fundo extragaláctico. Então, que é uma luz na faixa do infravermelho, ou então quando interage com a radiação cósmica de fundo, CMB. Então, esses efeitos, né, esses raios, no fundo é um espectro de fóton-fóton. É um fóton de raio gama sendo espalhado por fótons na região infravermelha ou fótons na região do micro-ondas. E aí, efeito Compton, efeito Bright-Wheeler são reconsiderados. E aí, claro, mas uma coisa é olhar o efeito Compton com a relação de dispersão tradicional, fóton de massa zero. Outra coisa é colocar o fóton de prota ou então introduzir os efeitos da luz do quantum gravity nas equações de massa, que vai dar não linearidade. O efeito da luz do quantum gravity introduz termos que são proporcionais ao quadrado do campo magnético. Então, elas trazem efeitos não lineares das equações de massa. E aí estudar, né, esses efeitos pode ser uma coisa interessante. Estou só finalizando agora, eu vou deixar você fazer suas observações aí, mas assim, é só para dizer que, apesar de ser um exercício simples de eletromagnetismo, de ondas eletromagnéticas, tem muita discussão física, porque os chineses, né, estão muito em cima disso. Tem um grande laboratório na China, né, um laboratório grande lá, que eles estão medindo todos esses efeitos de refringência, e estão estudando efeitos na interação da EBL, né, com os raios cósmicos, raios gama, ultraenergéticos. Então, tem muito panorama, cenário físico, onde a gente pode localizar essas discussões. Então, até por isso que a gente se animou de fazer um curso aqui de relações de dispersão, até porque o Dória também tem a formulação do eletromagnetismo com 4 campos, 4 cargas, né, mais ou menos, as cargas mais ou menos de zero. E aí tem não linearidades também. Então, rever relações de dispersão para essas variantes pós-maxwellianas é uma questão importante. Hoje em dia, para a astrofísica, é uma questão importante. Tanto para a teoria, na física de partículas também, na física mais fundamental. Né? Ver, por exemplo, o próprio LHC, né? A gente tem experimentos lá que estão tentando buscar a interação de matéria escura com fótons escuros. Então, por exemplo, pode introduzir aqui dark fóton, a gente pode introduzir aqui áxion. Então, as equações de base, vamos colocar assim, elas hoje, elas estão sendo assim, um bom laboratório para interferência de nova física. Como trazer nova física para as equações de massa, porque isso aí mexe diretamente com o fóton, né? Então, mexendo diretamente com o fóton, você pode ter experimentos muito interessantes envolvendo a luz, né? E que são experimentos que são realizados aqui na Terra. Então, eu acho que é um campo importante a gente mexer com isso. O próximo encontro, então, da gente, então, só para finalizar, como tarefa, onde eu tinha deixado, tirar a equação de onda do campo magnético, nessa eletrodinâmica, sem o Carol Field aqui, né? Sem o isotropia, Maxwell, Podolsky e Detroit. E hoje eu estou deixando como tarefa, seria
verificar, estudar uma outra configuração de onda. Aqui eu peguei uma onda circularmente polarizada. Vamos tentar pegar, por exemplo, como exercício pode ser interessante, pegar uma onda que tem a componente longitudinal do campo elétrico, ou seja, vamos pegar uma onda linearmente polarizada. Então, o campo elétrico é linearmente polarizado, ele tem uma componente ao longo de Z. Então, vamos dizer, o campo elétrico está vibrando numa direção fixa do espaço, o campo elétrico é linear, está numa linha, né? Ele é linearmente polarizado, mas tem componente longitudinal. Então, φ não é zero. Φ não é zero, então isso dá uma componente longitudinal para o campo elétrico, ao passo que o campo magnético permanece sempre transverso. A gente mantém o K, mas estuda uma onda linearmente polarizada com campo elétrico com componente transversal. Pode ser um exercício também interessante, né? Não tem, assim, na literatura, isso que a gente fez aqui, claro, tem Podolsky com Maxwell, tem Podolsky com Perofeu de Jaquino, mas eu nunca vi essa mistura completa. Digo isso porque, como é um exercício, né, as pessoas que envolveram estão investindo um certo tempo para seguir essas aulas, a gente tem recebido e-mails de pessoas que estão assistindo, poderia ficar como exercício, inclusive, sim, publicável, né? Claro, tem que dar um contexto físico melhor, mas assim, o conteúdo, o ferramental para fazer, isso a gente apresentou. Eu queria falar. Eu gostaria que você falasse mais para a gente, escrevesse o que é biointeligência de croísmo. Você foi falando já passando. Porque você está dizendo o seguinte, tem relação de dispersão conceituada. Sim. Da relação de pessoas que tem estado de fase, estado de grupo. Isso, de agora você tem na onda biointeligência. A biointeligência, está ligada a ondas circularmente polarizadas. Com quiralidades opostas, né? Sigam a mais ou menos porque a onda pode estar polarizada no sentido trigonométrico ou no sentido horário, né? Então, ondas circularmente polarizadas com quiralidades opostas apresentam ou propagam-se com velocidades de fase e de grupo também, né? Distintos. O que leva, que revela a existência de índices de refração distintos para polarizações opostas. Lembrando que o índice de refração, né? Cássio, é C sobre V, velocidade de fase. A velocidade de fase é ômega sobre K, então a índice de refração é C vezes K sobre ômega.
Então, isso vai ser revelado pela relação de dispersão, que aí a gente vai ter um ômega que vai depender, que vai nos levar ao índice de refração e vai mostrar aqui parâmetros, parâmetro zeta. Parâmetro zeta entra na relação de dispersão linearmente, porque claro, zeta ao quadrado é igual a 1. Zeta ao quadrado é igual a 1. Então se ele entrar ao quadrado, ele não faz nada. Mas se entrar um termo linear de zeta, que ele vai distinguir entre o mais 1 e o menos 1, na relação de dispersão, a gente pode ter velocidades de fase distintas, velocidades de grupos distintas e índice de refração distintos. Significa que o índice de refração do meio não vai ser, ele vai depender de como a onda se produz, de qual é o estado de polarização da onda. Isso é a birefringência. Então, tem que comparar viralidades opostas. Né? Agora, o dicroísmo é a mesma coisa. Pode falar. A birefringência é velocidade de fase do grupo distintas para ondas. E o onda para ondas de polarização distintas. Exato. Então, uma onda circularmente polarizada no sentido trigonométrico, ela tem uma velocidade de propagação diferente da onda polarizada no sentido horário. Você precisa comparar. Isso aí, vamos dizer, é visto por também. Isso, sim, não, isso aí é visto. Não birefringência do vácuo. Porque isso que a gente está falando aqui, a birefringência é conhecida em meios materiais, né? Meios materiais, é muito estudado isso, por exemplo, em química, né? Química orgânica, né? Quiralidade. Então, isso é normal em meios materiais. A questão toda é, dentro da física, vamos dizer, da teoria quântica de campos, que é compreender a estrutura, quais são as propriedades eletromagnéticas do vácuo da QED, né? Então, é saber, o vácuo da QED pode ser birefringente? Qual é a física, além do modelo padrão, que leva a um vácuo birefringente? Então, por exemplo, que era o fio de Jacquard, leva a um vácuo birefringente. Teorias não lineares, nós vamos ver agora, o nosso próximo passo é entrar com eletrodinâmicas não lineares, elas dão birefringência. A única eletrodinâmica não linear que não dá um vácuo birefringente é Bohr-Nifeld. Então, Maxwell puro e Bohr-Nifeld, que é altamente não linear, não dão birefringência. As demais teorias não lineares dão birefringência. Teorias com anisotropia dão birefringência no vácuo. A gente está falando da birefringência do vácuo, ou seja, o vácuo começa a se comportar como um meio material não trivial. Isso que a gente está falando. Tá? Porque birefringência em meios materiais é um problema bem conhecido, mas a discussão toda é birefringência do vácuo. Por quê? Por isso está dizendo qual é a física mais fundamental que está interferindo com o vácuo da QED. Então, isso é importante. Isso é a birefringência. E o dicroísmo. Pode falar. Alguma coisa experimental no vácuo? Tem muita busca, tem resultados assim, não tem resultados definitivos, tem indícios, né? Por exemplo, vários experimentos, como o PVLAS, né, a polarização do vácuo por laser, aquele laboratório também em Toulouse, na França, BMV, birefringência magnética no vácuo, birefringência magnética de fluido. Esse também é um laboratório que busca a birefringência do vácuo. Na China, né? O laboratório lá também que trabalha com lasers super potentes também busca. Então tem vários lugares, no SLAC também tem experiência com medir birefringência do vácuo. Tem vários laboratórios, eu tenho uma lista, que está num dos cursos, nas palestras do YouTube, lá do professor Loval, que eu dou a lista de laboratórios onde está se estudando birefringência do vácuo. Naquela lista também. Não é a lista de Lerner, é outra coisa. Então, só de birefringência do vácuo. Os mais importantes são o PVLAS, o BMV na França, PVLAS é em Padova, Ferrara, agora está no CERN também, o BMV Toulouse na França, tem laboratório na China também fazendo isso, lá em Xangai, né? Então, birefringência é importante, birefringência e meio material, é óbvio, mas birefringência do vácuo. Para onde está vindo a birefringência do vácuo? Então, se a gente coloca, por exemplo, Bob Podolsky, de Broglie e Prota, não dá birefringência. Quando coloca Carol Field de Jacquard, dá birefringência. Da onde vem Carol Field de Jacquard? A origem fundamental de Carol Field de Jacquard. Segundo, se considera a partir de uma descrição mais fundamental em termos de cordas. Então, a teoria de cordas ela pode emitir esse resultado para o vácuo.
Outra coisa, loop quantum gráfico. O loop quantum gráfico modifica as equações de Maxwell no vácuo. Então, os efeitos da loop quantum gravity no vácuo da PID. E refringência também. Certo? Agora, o dicroísmo é a mesma coisa. Preciso dizer a mesma coisa, não. Preciso das mesmas ondas. O dicroísmo, ele, ondas circularmente polarizadas com quiralidades opostas, né, são atenuadas coeficientes de atenuação. 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 Então aí a questão do dicroísmo, né, é um pouco do que a gente falou aqui. A gente tem a onda, né, vamos dizer, ela oscila com frequência ômega. Se esse ômega ganhar uma parte imaginária, né, se ele ganhar uma parte imaginária, a onda vai ser atenuada, né, vai ser atenuada no tempo, ou pode ser também uma parte imaginária no K, no vetor de onda. Então a onda é atenuada de forma distinta. Então, parâmetro de quiralidade aparecendo na frequência, através da relação de dispersão, né, ele vai, se ele tiver uma parte imaginária, ele vai levar a atenuações distintas, quer dizer, a onda circularmente polarizada no sentido trigonométrico ou no sentido horário, uma vai ser atenuada mais rapidamente do que a outra, ou mais fortemente do que a outra. Então aí é uma questão de, você precisa, para o dicroísmo, você precisa ter frequência imaginária. Quer dizer, da relação de dispersão te dá algumas frequências com parte imaginária. Aparece uma solução complexa. Você vai resolver a equação da frequência e ganha uma solução complexa. Você pegou uma solução imaginária. Isso. E daí, quer dizer que aquela onda vai cair. Vai cair. Então a onda vai ser atenuada no meio. Então por que o vácuo? Então, quer dizer, o dicroísmo do vácuo significa que o vácuo está ele está absorvendo a energia da onda, né? Está atenuando a onda. Por quê? Por que está fazendo isso? Qual é a estrutura do vácuo que Você já usa a palavra a gente dicroísmo, não atenuar, só. O dicroísmo, quer dizer, o dicroísmo significa duas cores, né? É porque é como se você mandasse, quer dizer, você entra com ondas diferentes frequências, duas diferentes frequências, uma cor passa, outra cor não passa. Então é por isso que é dicroísmo. Está ligado a duas dicroísmo, dois troncos, né? Duas cores. É uma coisa, é a origem grega, mas agora não sei exatamente por que se fundou dessa forma. Né? Então é isso. Atenuou. O negócio é atenuar, né? A onda é absorvida pelo meio. Exatamente. E o outro é essas coisas que deve ter. Você falou o nome da vida, né? Isso, exatamente. Quiralidade. As moléculas, as proteínas, os aminoácidos, os açúcares, né? Left e right, né? Então é isso, lidado com a quiralidade. Então, eu acho que o que vale a pena chamar a atenção aqui é que essas são propriedades. Nós estamos falando sempre do vácuo, nós não temos corrente, não temos cargas. Então, nós não estamos falando de meio material, nós estamos falando do vácuo. E aí o vácuo começa a ter refringência, começa a ter dicroísmo. O vácuo tem índice de refração, tem certas propriedades, né? E
Tem outros aspectos que a gente pode estudar, como por exemplo também a chamada dispersão da velocidade de grupo, Group Velocity Dispersion, GVD, Group Velocity Dispersion, também é um fenômeno estudado em ótica e que se reflete nessas teorias com física, além do modelo padrão das equações de Maxwell. Nosso próximo passo agora é entrar nas eletrodinâmicas não lineares. Porque aí nas eletrodinâmicas não lineares a gente vai obter coisas interessantes também, índices de refração que dependem do campo magnético. Então, os parâmetros agora não vão ser parâmetros externos, assim como a massa de eletrônica ou o L de Podolsky. O parâmetro externo é um campo magnético externo ou é um campo elétrico externo. E aí a pergunta que você faz é: se uma onda se propagar nesse meio onde há um campo magnético externo, um campo elétrico externo razoavelmente intenso, a pergunta é: isso vai conferir ao fóton uma massa? E o índice de refração, que depende do campo magnético, então o meio vai apresentar irrefringência. Uma pergunta que eu teria, a gente tem essas fotografias da física, Sim. Correto, né? O universo é muito grande. Sim. Então, quer dizer, eu acho que uma pergunta física tem como que o universo se multiplica. Sim. Se você quer ser físico, de tamanho maior, você vai analisar o tamanho do universo, as equações, como é que você obtém equações que demonstram aí que eu acho que é não linearidade. Sim. Então, quer dizer, eu acho que viver com uma física que não seja não linear está muito fora do uma casinha. A linearidade é uma aproximação boa, né? Mas assim, na escala, vamos dizer, na escala mesoscópica, né, é boa. Mas assim, quanto mais microscópico é o processo, ou quanto mais cosmológico é o processo, você vê a relatividade geral, é completamente não linear. E ela vai descrever o quê? Buracos negros, ondas de gravidade, né? Ela vai descrever fenômenos, né? Colapso gravitacional. E, ao mesmo tempo, também, a não linearidade vai descrever a física mais fundamental, porque CD e Young-Mills é completamente não linear, é o que vai dar conta da liberdade assintótica, vai dar conta, vai discutir o confinamento, vai discutir, por exemplo, o processos eletrofrágeis. Então, o mundo microscópico, né, subnuclear, e o mundo cosmológico, eles são não lineares. Né? Então, a questão é, na eletrodinâmica, né, o Maxwell é linear, Newton é linear, mas a mecânica clássica é linear. Mas claro que a gente pode trazer efeitos de não linearidade. A eletrodinâmica clássica de Maxwell é não linear. Mas aí, se você agora quer olhar a eletrodinâmica num cenário microscópico, né, você talvez tenha que abrir a porta para a não linearidade. Campos magnéticos, a gente já sabe isso, né? Tem os campos magnéticos e os campos elétricos críticos, né? Que a gente já falou em outros estudos, né? O campo elétrico crítico, né? Que é M2, massa do elétron ao quadrado, C3 sobre EH cortado. A gente tem o campo elétrico crítico aqui na faixa de 10 a 17 volts por metro. Ou então o campo magnético crítico, né? Que é M2, C2 sobre EH cortado. É na faixa de 10 a 9 Tesla, 10 a 13 Gauss. Então, a gente tem que esses campos aqui, quando a gente começa a falar de campos elétricos e campos magnéticos dessa magnitude, você tem que entrar com a não linearidade das equações de Maxwell. Agora, onde é que eu encontro campos elétricos e campos magnéticos dessa magnitude? Por exemplo, nas magnetárias, nas estrelas de nêutrons. No próprio LHC, nos experimentos para íons pesados, né, altamente relativísticos, você chega a produzir campos magnéticos na faixa de 10 a 16 Tesla. Campo magnético muito cosmológico, dos períodos primordiais. Outra coisa, aí se você vai para física microscópica, próximo do átomo de hidrogênio, muito próximo do núcleo do átomo de hidrogênio, o campo magnético é muito intenso. Então tem até grupo de russos, lá, o Denisov, né, e seu grupo, eles estudam, por exemplo, efeitos da não linearidade na física no espectro atômico. Por quê? Porque eles dizem que quando você está muito, os campos magnéticos na superfície do núcleo atômico é muito intenso ao ponto de poder gerar efeito não
linear. E aí esses efeitos não lineares, claro, vão interferir no espectro de átomo, né? No espectro do átomo de hidrogênio, por exemplo. Quando a gente usa o átomo de hidrogênio, a gente usa o potencial é 2 sobre 4π epsilon 0 L. Esse é o potencial de Coulomb. Mas se eu introduzo não linearidades, eu vou ter que corrigir o potencial. E aí isso vai interferir na hora de você calcular o espectro, né, de emissão e absorção dos átomos. Então, se a física é muito microscópica ou se a física é muito macroscópica, a não linearidade é a função. Eu tenho. Pode falar de qualquer coisa. Vamos dizer, eu sei que você é um iraquiano, né? Eu acho que, vamos dizer, o Dirac, como todo, eles trouxeram, vamos dizer, uma visão para a teoria de campo reducionista. Certo. E o desafio é o que seria uma teoria de campo, vamos dizer, onde o conjunto seja a unidade fundamental. Sim. Mas tudo bem, você pode até dizer, falar, mas o que conta, na verdade, quais são as propriedades que aquilo traz. Eu defendo assim, que tem que ter uma teoria, uma field theory, né? Onde você tem os campos associados, em conjuntos, em diversidade, em multiplicidade e com oportunidade. Com? Oportunidade. A oportunidade é o princípio para a evolução, compreende? Assim que eu vejo, então, a multiplicidade seria, na minha opinião, a não linearidade, sabe? A multiplicidade de campos, né? É a multiplicidade, quer dizer, justamente você, mas digamos, você ter que as coisas, vamos dizer, um campo, você tem um campo, mas ele está sendo multiplicado pelos outros, o valor dele. A não linearidade. Então, isso eu acho que a não linearidade, para mim, é o que a gente chamaria multiplicar. De alguma maneira, o universo se multiplica. Eu acho que o universo ele se multiplica e ele evolui. E você precisa desses ingredientes numa teoria de campo. Você está dando, vamos dizer assim, uma descrição meio darwiniana, né? Darwiniana. É uma coisa darwiniana. Mas, digamos, eu só coloco que o espectro atual da nossa teoria de campo é uma teoria de campo, vamos dizer, reducionista, eu chamaria de linear, não linearidade. Não linearidade, eu entendo. Ou seja, a não linearidade não é suficientemente forte a possibilidade. Não, é meio ocasionais. Mas eu acho que, vamos dizer, o tamanho do universo, a gente pegasse um físico, você brincar, olha que tamanho do universo. Big Bang. Quero ver como é que saiu e faz esse tamanho. Então, qual é a tua field theory? Qual é o modelo de certo resultado? Então, eu acho que essa coisa de multiplicar, que a gente aqui chama de não linearidade, eu acho que. Então, por isso que de repente aparece aquele campo elétrico que Marx ali já começa a entrar em todos os lugares. Entende? Ele entra assim, esses bichinhos que entram tudo, né? Então, eu acho que a não linearidade ela coloca aquelas variáveis dela em todos os lugares. A não linearidade os fenômenos complexos como a vida, tudo isso, fica na linearidade, né? Ele não é linear. É isso aí. Então, tchau, obrigado. Então, só um